Bom, agora Brasília, a Câmara dos Deputados está se preparando para votar o projeto de lei que pode legalizar os jogos de azar aqui no Brasil. Repórter Yasmin Costa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou que na próxima semana a casa deve apreciar o projeto que legaliza os jogos de azar. A medida é muito criticada, principalmente pela bancada evangélica. Por isso, a estratégia de Lira é colocar o tema em análise durante as sessões remotas, para tentar amenizar as pressões. Como os jogos já entrou, já foi lido o parecer, já encerrou a discussão e tinha acordo para se votar no início desse ano, ele pode entrar a qualquer momento. Ele já está na pauta. Mas com os ajustes que o relator está fazendo... Não, ele está terminando o texto porque ele já foi lido e discutido. Ele pode ser votado para evitar destaques, pode ficar modificações ou aprimorar. O relator ainda pode fazer isso. Outro assunto que está na agenda do presidente da Câmara é combustível. Lira voltou a defender nas redes sociais a aprovação de um projeto de lei que congela por 12 meses o ICMS que incide sobre os combustíveis. Esse texto está no Senado, sob a relatoria do senador Jean Paul Prats. Na questão dos combustíveis, eu acho que se nós já tivéssemos findado a discussão do ICMS, a pressão já tinha diminuído. E o governo federal está se propondo a discutir os seus impostos nos combustíveis e no gás de cozinha. Então, se nós conseguirmos juntar todas essas situações no PLP, é mais rápido, com um quórum menos qualificado, de uma maneira mais apropriada do que uma discussão numa PEC numa casa com a outra, que depois tem que se encontrar, se identificar, textos iguais, demorará muito mais, se perderá muito mais tempo numa coisa que pode ser resolvida de maneira mais pragmática. O presidente Jair Bolsonaro usou a live semanal para tratar do tema. Bolsonaro disse que o Ministério da Justiça deve entrar com ações contra os estados por conta do preço dos combustíveis. Os estados estão lucrando e muito com o ICMS dos combustíveis. O valor do PIS/COFINS, que é o Imposto Federal, está congelado desde janeiro de 2019. Por exemplo, a gasolina está alto, né? R$7 a gasolina, está em 69 centavos da nossa parte. Tá? O PIS/COFINS. Já o de governador está em média 2,10, porque está em média 30% do valor final da bomba. Hoje entrei em contato com o Ministério da Justiça para que a nossa SECOM, que está atrasada no tocante a isso, comece a entrar com ações contra o Estado. E quando se fala em média 30%, tem Estado que vai 28%, 32%, mas vamos falar 30%. É 30% do valor da bomba. Bolsonaro ressaltou ainda que os estados registraram recorde de arrecadação com o ICMS no ano passado, justamente em função da alta da gasolina e do diesel. Ainda na live, Bolsonaro defendeu a PEC, que permite a redução de tributos sobre os combustíveis, em termos mais amplos do que era defendido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Olha, esse tema dos combustíveis é o que mais mobiliza o governo nesse início de 2022. Parece que aquela proposta mais ousada, as duas PECs que foram protocoladas tanto na Câmara ou no Senado, estavam circulando, na verdade, tentando reunir as assinaturas necessárias. Uma delas, a protocolada na Câmara, veio com a digital da Casa Civil, ou seja, tinha um apoio do governo e do próprio presidente Bolsonaro, que era da desoneração muito mais ampla de todos os combustíveis, não só diesel, como propunha a equipe econômica, o Ministério da Economia, mas também gasolina, etanol. Isso parece que pelo menos esse ímpeto inicial foi freado, dadas as últimas declarações tanto do presidente da Câmara quanto do presidente do Senado. Então, Arthur Lira falou, olha, gente, é melhor acharmos um jeito, né, com o PLP, o PL que já foi aprovado na Câmara e agora está no Senado, que é de estabelecer um valor fixo para o ICMS. E por que isso é importante? Porque, ao contrário do que o presidente Bolsonaro disse, os estados não aumentaram a alíquota do ICMS sobre o combustível, mas esse valor, a porcentagem da alíquota é fixa, mas ela, à medida que o valor do combustível sobe, naturalmente a arrecadação dos estados sobe também. Então, o que essa PL propõe é que haja um valor fixo em reais, em centavos por litro do combustível e também que isso passe a ter menor volatilidade, que seja aferido segundo o preço do combustível 2 anos antes. Isso seria suficiente para reduzir, pelo menos em parte, o preço desses combustíveis. Agora, não é verdade, como diz o presidente Bolsonaro, que isso seria suficiente para assegurar
sustentar a alta do preço da gasolina. Muito pelo contrário, esse preço, segundo a política da Petrobras, é dado de acordo com o valor no mercado internacional do barril do petróleo e também a valorização do dólar, a oscilação do dólar. E esses dois preços têm aumentado, se bem que o dólar está mais ameno desde o começo desse ano, mas o preço do barril do petróleo tem aumentado muito no mercado internacional. Prova disso é que nos Estados Unidos, em que a porcentagem sobre o combustível é muito menor, coisa de 10% a 15%, aqui no Brasil chega a quase 50%, a gasolina também está cara nos Estados Unidos, está cara na Europa, então isso vai continuar aumentando. Mas é verdade que isso pode ser amenizado se for encontrada uma solução para o ICMS e parece que é a equação que eles estão tentando chegar aí nas próximas semanas. Olha, os estados aumentaram muito a sua arrecadação durante esse período da pandemia, porque várias isenções fiscais, totais ou parciais, que existiam foram canceladas. Enquanto isso, o governo federal repassou grandes montantes para prefeituras e governos estaduais para atuarem na pandemia, que estão com os caixas abarrotados. Tanto prefeitura quanto governos estaduais nunca tiveram tanto dinheiro e podem muito bem contribuir um pouco para a redução do custo Brasil, né, redução do custo, nesse caso dos combustíveis, para a sociedade. Claro, a Amanda colocou bem, quer dizer, o preço do combustível, ele decorre da variação do barril de petróleo e do dólar, mas ele é bastante agravado pelo ICMS, que tem um percentual alto. Se os estados contribuírem com esse valor, melhora a inflação, melhora o poder de compra do cidadão e diminui o impacto justamente dessas oscilações de dólar e de petróleo. Importante lembrar que enquanto o governo federal fez programas de auxílio às pessoas físicas, à pessoa jurídica, o Pronamp, o Auxílio Brasil, etc., estados e municípios não postergaram impostos, não diminuíram a sua arrecadação, muito pelo contrário. Alguns deles, como eu já disse aqui, revogaram isenções, inclusive algumas que incidiam sobre itens básicos, né, foram aumentados os percentuais, reduzindo, né, através disso, as isenções ou parcelamentos que aconteciam no passado. Portanto, os estados têm sim condição de contribuir um pouco para a redução dos combustíveis. Basta querer.